Pessoal, boa tarde. Estou gravando aqui o vídeo do exercício. Eu sei que esse exercício ele já está com gabarito, né? Mas com as respostas, mas eu vou desenvolver aqui e fazer algumas explicações que eu tinha prometido para vocês no conteúdo, né? Então vamos lá. É os exercícios que vocês têm aí. Ele já, como eu falei, já tá com as respostas, mas vamos fazer desenvolvimento de algumas contas aqui, explicação de outras, né? Então vamos ver, ó. Sobre um corpo de dimensão desprezível atuam duas forças cujas intensidades são F1 igual a 8 N e F2 igual a 6 N. Entre quais valores situa-se, né, ou se situa a intensidade da força resultante? Eu quero saber qual é a força resultante. Então, se eu tenho uma força 1 atuando no corpo, vamos considerar na horizontal e para a direita, de 8 N e de 6 N. Então, vamos dizer que eu tenho uma força F1 igual a 8 N e vamos dizer que eu tenho uma força F2 na mesma intensidade de 6 N para a direita também, né? Opa, força 2 igual a 6 N. Então, a força resultante nessa situação aqui seria a soma, né, de força 1 mais força 2. Então, a força resultante é igual a 8 mais 6. Força resultante é igual a 8 mais 6, que vai dar 12 N. Esse é um valor provável, no máximo isso, porque se eu somar essa com essa, no máximo que vai dar é 12, não pode dar 13, então no máximo é isso. E poderia também acontecer o seguinte, de eu ter uma força atuando para a esquerda, né? Vamos dizer que seria o F2 igual a 6 N, e eu ter uma força F1 atuando para a direita de 8 N. Então, nessa situação aqui, eu teria forças opostas. Seria o quê? Força resultante é igual a força F1 menos F2. Força resultante é igual a força F1, 8 N, menos força F2, 6 N. Então, a força resultante é igual a 8 menos 6, vai dar 2 N. Tá bom? Então a resposta seria entre 12 e entre 2. Porque não tem como dar menor que 2, porque 8 menos 6 vai dar uma força resultante de 2 N. Entre esses valores, pode dar qualquer outro valor. Né? Aqui eu botei as duas para a direita e botei uma para a direita e para a esquerda. Ah, mas se fosse na perpendicular, né? Assim e assim. Qualquer valor que eu for calcular, né? Aqui um ângulo de 90 graus, por exemplo, vai dar menor do que 12 e maior do que 2. Ah, mas se ela for menor do que um ângulo de 90 graus, for assim, né? Um ângulo aqui menor que 90 graus, também vai ter que dar um valor menor do que 12 e maior do que 2. Então, entre quais valores a força resultante se situa? Ela se situa entre 12 e 2 newton. Não, melhor dizendo aqui, né? Estou errado, aqui é 14, né? 8 mais 6, 14. Já estou virado num alho aqui para fazer conta. Tá? 8 mais 6, 14. Então, o maior valor que possível seria 14 e o menor valor possível seria 2. Não tem como dar mais e não tem como dar menos, tá bom? Qualquer ângulo de abertura, seja para cá até 180 graus, se for 180 graus, daria, se for as duas para a direita, daria 14. Né? Se for 180 graus, uma para a esquerda e uma para a direita, daria 2. E um ângulo menor que 180, ou maior que 180, vai dar um valor entre esses dois, entre 14 e 2 newton, tá bom? Essa é a resposta, já estava ali, né? Entre 2 e 14. Vamos lá. Aqui outra questão. Um bloco colocado sobre uma mesa lisa atuam as forças mostradas na figura desse exercício. Qual o valor da força resultante dessas forças? E o bloco está em equilíbrio? Então vamos lá. Eu tenho aqui tanto dois aqui, né? Vou tirar um. Então aqui, ó, eu tenho uma força para cá de 4 N, tenho uma força para lá de 2, mais outra força para lá de 2. Eu tenho 3 forças. Vou resolver essas duas forças aqui primeiro, né? Então eu tenho uma força resultante que é igual a, vamos chamar de F1 e F2, força 1 mais força 2. Por que eu estou botando mais? Porque elas duas estão para o mesmo lado, para a direita, né? Então seria 2 mais 2. Força resultante igual a 4 N. E agora vamos trabalhar com a força oposta. Eu tenho 4 N para cá agora, né? E eu tenho 4 N para cá. Então, a força resultante é igual a força 1, ou a força resultante lá de 1 e 2,
menos a força 3. Vamos considerar que essa daqui seja a força 3 agora. Então, a força resultante total, vamos chamar assim, é igual à força resultante daqui, que é 4, menos a força daqui, que é a força 3, que é 4. Então, a força resultante total é igual a 0, né? Então, a força resultante é 0, porque a força que está atuando para lá, as forças que estão atuando para lá, é igual à força que está atuando para cá. Então, naturalmente, o resultado disso aqui seria 0. Qual o valor da força resultante dessas forças? 0. E o bloco está em equilíbrio? Sim, porque a somatória de todas as forças no corpo, poderia ter 50 forças atuando aqui. Se toda essa somatória de forças, o resultado for 0, o bloco está em equilíbrio. Né? Ele pode estar tanto em movimento quanto em repouso, mas ele está em equilíbrio. Né? Então é sim a resposta. Então aqui é 0 e aqui ele está em equilíbrio sim, tanto em equilíbrio estático quanto em equilíbrio dinâmico. Ele poderia estar em movimento, né? Uniformemente variado. Desculpa, ele poderia estar em movimento retilíneo uniforme, que estaria a soma dessas forças seria 0, né? Ou ele pode estar em repouso, que as forças também estão somando 0, tá bom? Outra questão 3 aqui. Algumas dessas questões eu pulei, tá? Não vou resolver todas as questões do exercício, porque são muitas. Vai ficar um vídeo muito extenso. Então, algumas que estão duplicadas ou muito parecidas, eu acabei pulando. Mas vamos lá. Ó. Um automóvel faz uma curva. Existe força resultante agindo sobre ele? Então, a resposta seria sim. Por quê? Porque após ao realizar a curva, ocorre uma alteração na direção de sua velocidade. Então, quando que não tem força atuando num corpo? Quando ele não altera essa direção desse sentido. Se ele não altera a direção desse movimento. Né? Se ele alterar essa direção é porque está tendo alguma força. Que tipo de força? Enfim, nesse caso aqui, uma força quase que centrípeta, né? Mas não é. Mas é uma força, fazendo uma curva, tá existindo uma força. Senão o objeto, ele é uma força mecânica nesse caso aqui, né? Porque senão o carro ele iria sempre em linha reta. Então, como existiu uma força mecânica, que no caso foi o volante, que torceu esse carro para ele fazer essa curva, então existe uma força, né? Caso contrário, ele sempre seguiria em linha reta. Beleza? 4. O que é força? Que é uma força? É uma grandeza vetorial ou escalar? Questãozinha do trabalho e da prova também. Só que na prova ela altura, né? Ela altera entre essa e essa. Força é o único agente do universo capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Se ele está em repouso, eu posso colocar ele em movimento. Se ele está em movimento, eu posso colocar ele em repouso. Isso aí é o que a força faz, né? Ou pode também deformar um corpo. No caso, eu posso dar um soco em cima de uma bola de plástico, por exemplo. Eu posso amassar essa bolinha, então eu deformo esse corpo. Também a força pode deformar o corpo, né? E a força é uma grandeza vetorial, tá? O que é uma grandeza vetorial? Ela tem uma direção e tem, além de direção, tem sentido. Além da grandeza, né, da unidade, da grandeza, que é o módulo, tem a unidade de medida. Tá bom? Então é uma grandeza vetorial. Vamos para lá então. Próximo. O que é força resultante de um sistema de forças? Então aqui eu estou falando não só de força, mas força resultante, tá? É a soma de todas as forças que estão atuando na partícula. Aí não interessa se está colocando o objeto em movimento ou não, né? Está deformando ou não, se está parando o objeto ou não. Mas a força resultante é a soma de todas as forças que estão atuando numa partícula, né? É a soma de toda ela. No final existe uma força resultante. Tá bom? Pode inclusive ser zero. Se todas as somas de todas as forças atuando no corpo, né, a somatória for zero, então o corpo vai estar em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, está em movimento, ou está em repouso ou em movimento. E se a força resultante for diferente de zero, então o objeto vai estar em movimento com certeza, se a força resultante for diferente de zero, né? Movimento uniformemente variado, inclusive. 6. Nos casos a seguir, determina a intensidade da força resultante que age sobre cada partícula. Então eu tenho uma partícula aqui, o item A
seria esse aqui, que o item B, o item C e o item D, né? Então vamos lá, o item A, eu somo essas duas forças, né? F1 mais F2, então a força resultante é igual a 10 mais 12, força resultante igual a, perdão, 10 mais 2, força resultante igual a 12 newton, e eu tenho uma força contrária para baixo aqui, né? Então seria força resultante igual a 12 menos 5, força resultante igual a 7 newton. Então aqui é a resposta, né? 7 newton. Né? Só fiz a soma dessa e depois fiz essa menos essa, porque são forças que estão atuando no sentido contrário, essa e essas duas, né? Então vamos lá. A B seria, aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Que seria força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual. Qualquer uma das duas pode ser a força 1 ou a 2. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante é igual a 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, força resultante ao quadrado é igual a 25. Aqui eu tenho quadrado, passa para cá como raiz quadrada, né? Então, força resultante é igual a raiz quadrada de 25, força resultante é igual a 5 newton, beleza? Então, cheguei nos 5 newton aqui. Vamos para a próxima aqui. Eu tenho agora duas forças atuando para o mesmo sentido. Então, é só fazer a somatória, né? Força resultante é igual a força 1 mais força 2. Força resultante é igual a 4 mais 8. Força resultante igual a 12 newton. Beleza? Vamos aqui agora. Aqui eu tenho forças que atuam em sentido contrário. Mesma direção, mas sentido contrário. Então, aqui eu tenho que fazer uma subtração, né? Seria força 1 menos força 2. Força resultante é igual. Se vou pegar aqui sempre na frente o valor maior, né? 4 menos 3. Força resultante é igual a 1 newton. Beleza? Então aqui é a resposta da B, que é a resposta da C, que é a resposta da D. A gente teve aqui 4 situações diferentes. Atuando duas forças por num sentido e outra no sentido contrário. Aqui atuando duas forças perpendiculares, aqui atuando duas forças para o mesmo sentido, e aqui atuando duas forças em sentidos contrários. Então tem 3 situações diferentes. Né? Beleza? Vamos partir para a próxima questão então. A questão de número 7. A questão número 7 é assim, ó, quando afirmamos que uma partícula está em equilíbrio, podemos garantir, olha a palavra, que a partícula se encontra necessariamente em repouso? Olha, quando afirmamos que a partícula está em equilíbrio, ela pode estar em repouso, mas não necessariamente em repouso, só em repouso, né? Então isso aqui não dá certo. Ela está em movimento? Necessariamente não. Só em movimento, não. Né? Eu garanto que ela está em movimento? Necessariamente em movimento? Não. Eu não sei. Eu não estou vendo. Eu só sei que ela está em equilíbrio, mas então eu não posso garantir que ela necessariamente está em movimento. Eu posso garantir que ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aí sim, né? Eu posso garantir isso porque se ela está em equilíbrio, pode estar em repouso, ou seja, a resultante das forças é nula sobre essa partícula, ou ela pode estar em movimento retilíneo uniforme, sem nenhuma aceleração, ou seja, ela está em movimento retilíneo uniforme, né? Não tem força nenhuma atuando sobre ela, ou a resultante das forças atuando sobre ela é nula. Né? Então essa aqui está certa. Todas as alternativas estão erradas. Não, a alternativa E está certa, né? A C, desculpa. A C está certa. 8. O móvel percorre uma circunferência em movimento uniforme. A força resultante a ele aplicada é nula porque não há aceleração. Não, como ele está em movimento uniforme, mas se ele está fazendo uma circunferência, a gente sabe que existe uma força, né, atuando sobre ele. Então a força é dirigida para o centro. Né? Quer dizer, é uma força que está puxando ele para o centro. Não pode ser uma força mecânica, pode ser uma força de campo, mas a força está puxando ele para o campo. Pode ser uma força gravitacional, né? Mas ela está puxando ele para o centro. É dirigida para fora, não. É tanto maior quanto menor a velocidade, não. É tangente à trajetória.
Também não, né? Quer dizer, tangente e trajetória, ele está fazendo isso aqui e a força que está sendo aplicada seria tangencial nesse sentido aqui. Não é a força resultante, no caso, a ele é dirigida, é aplicada para o centro, né? Agora, se fosse só a força, aí era outra história. Mas a força resultante, né, é outra situação. Então ela é dirigida para o centro. Item 9. Uma grandeza é vetorial quando para sua determinação é necessário o suficiente conhecer. Vetorial é sua intensidade, ou seja, um número acompanhado de unidade. Não, se ela tem intensidade, vamos dizer, uma força de 50 newton, uma força vetorial, vamos dizer 50 newton, não me garante que é uma intensidade e unidade de medida. Onde é que está? É acompanhada do número, que é o valor, 50, e acompanhada da unidade, né, de medida, newton, vamos dizer. Não, né? Vamos lá para frente. A grandeza é vetorial quando sua unidade e direção num determinado instante. Só precisa conhecer a unidade, quer dizer, só o que mede essa força e essa grandeza, desculpa, só o que mede essa grandeza e um número? Não, só isso não, né? Então é necessário o suficiente conhecer o que? Sua unidade e direção num determinado instante. Não, principalmente num determinado instante é que não, né? Sua direção e sentido. Só direção e sentido também não. Direção e sentido faz parte, mas só isso também não é o suficiente. Ou seja, aqui está perguntando, é necessário suficiente conhecer o quê? É suficiente conhecer a intensidade, a direção e o sentido, né? A força de 50 newton, é uma intensidade, 50 newton. Ela é direcionada na horizontal e ela pode ter um sentido para a direita. Então aí sim eu consigo determinar que a grandeza é vetorial. Tá? Tem o que? Tem uma intensidade, um número, um módulo, né? Tem uma direção que é horizontal ou vertical e tem o sentido que é para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo. No caso, então, eu consigo determinar que é uma grandeza vetorial, né? Fora isso, menos do que isso eu não consigo determinar. Tem mais? Tem a unidade de medida, né? A unidade de medida. Mas não necessariamente eu preciso saber da unidade de medida para eu determinar que ela seja uma grandeza vetorial. Precisa da intensidade, direção, sentido e unidade de medida no total. Mas suficientemente, só a intensidade, direção e sentido, eu já consigo determinar que ela é uma grandeza vetorial, né? Tanto pode ser uma força, quanto pode ser uma aceleração, né? Ou uma velocidade, não importa. Vamos lá. É mais fácil puxar um tijolo sobre um plano quando? Então aqui eu tenho um tijolo e aqui eu tenho o plano, né? É mais fácil puxar. Se ele está apoiado sobre a face menor, vamos considerar que esse tijolo seja assim, então, né? E aqui está o meu plano, que no caso é a mesa, né? Então, se eu puxar ele sobre a face maior, é mais fácil puxar ele? Não quer dizer nada. Ele está apoiado sobre a face menor? É mais fácil puxar ele? Num plano? Não. Já vou explicar por quê. Ele está apoiado sobre a face média? Não. É indiferente para qualquer dos casos anteriores. Então essa aqui está certa. Por quê? Que também estava certa. Né? Por quê? Porque é mais fácil puxar, ó, vamos dizer aqui, ó, que força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a fórmula, né? Então, a força que eu aplicar não precisa ser maior ou menor se ele estiver deitado, de lado, em pé, porque a massa dele continua a mesma, né? A massa dele vai continuar a mesma. Então, independente de qual é a posição que eu puxar ele, a força que eu fizer vai ser a mesma. Então, não é mais fácil puxar apoiado na face maior, menor ou na face média. Indiferente, né? Qualquer posição que o tijolo tiver, eu vou puxar ele com a mesma intensidade de força. Então, não tem nada de mais fácil. É igualmente proporcional à força que eu for aplicar no tijolo, né? Porque a massa não altera, né? A massa do tijolo, independente da forma que eu estiver puxando, ela sempre vai ser a mesma.
Ele vai, né, a grosso modo a gente diz que ele está sempre com o mesmo peso, né? Que ele não vai ficar mais leve ou mais pesado. O peso é o mesmo, tá? Então por isso que é indiferente. A 11. O filósofo grego Aristóteles, isso aqui, 384 a.C., né, 322 a.C., afirmava aos seus discípulos: para manter um corpo em movimento é necessário a ação contínua. O problema aqui é contínua, né? De uma força sobre ele. Esta proposição é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, né? Ela é falsa porque está dizendo que tem que ter uma força sempre para o corpo estar em movimento. Por quê? Porque na época ele não tinha como observar, por exemplo, lançando um corpo no espaço, né? Aí fica difícil. Se ele lança um corpo no espaço, ele já sabe, mas naquela época, 384 a.C., antes de Cristo não tinha como ele lançar nenhum objeto no espaço, né? Então, ele não tinha como provar isso daí. Então, é falsa. Se o corpo em movimento estiver livre da ação de forças ou a resultante das forças atuantes for nula, ele se manterá em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, de acordo com o princípio da inércia, né? Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, para que um corpo esteja em movimento, ele dizia que era necessário a ação de uma força contínua. Não, na verdade não precisa de força nenhuma para ele ficar em movimento indefinidamente, né? Então é falsa proposição, exatamente por isso, porque pelo princípio, primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? Um corpo para estar em movimento, ele está em movimento e ele tende a permanecer em movimento, a não ser que haja uma força sobre ele. Então não precisa de força nenhuma para ele estar em movimento. Beleza? Então vamos lá. É correto afirmar que os planetas mantêm seus movimentos orbitais por inércia? Por inércia? Não, pois o único movimento mantido por inércia é o movimento retilíneo uniforme. E aí vocês podem até me questionar, mas o movimento dos planetas não é um movimento uniforme, não é um movimento retilíneo uniforme? Não é não. Tem época que ele acelera a velocidade em torno do Sol, tem época que ele está mais devagar nessa velocidade, né, em torno do Sol. Então ele não está por inércia, né? Vamos dizer que posso fazer aqui assim, ó. Aqui está o Sol, né? E aqui tem um planeta. Então esse planeta, a gente sabe que ele faz um movimento elíptico, não é exatamente uma circunferência, tá? Então se o planeta está aqui, ele vai estar viajando mais rápido em torno do Sol. Aqui a viagem dele, a velocidade dele é mais rápida. E aqui, nesse ponto onde ele está mais perto do Sol, a velocidade dele é um pouco mais lenta. Então aí não seria um movimento retilíneo uniforme. Se não é um movimento retilíneo uniforme, então não é um movimento por inércia, né? Então, continuando para a próxima então. Um elevador de um prédio de apartamentos encontra-se durante um certo tempo sob a ação exclusiva de duas forças opostas. O peso e a atração do cabo, ambas de intensidades iguais a 2.000 newton. O elevador está parado? Essa é a pergunta. Eu tenho um peso, supomos, não sei se é só do elevador, ou tem gente ali dentro, mas enfim, o peso do elevador é 2.000 newton e a tração da corda é de 2.000 newton. Então eu quero saber o que eu quero saber aqui. O elevador está parado? Aí eu vou dizer, né? Ainda não posso afirmar que ele está parado. Como a resultante das forças atuantes é nula, o elevador pode encontrar-se tanto em repouso quanto em movimento, né? Retilíneo uniforme. Por quê? Porque a tração e o peso são duas forças opostas, e essas duas forças opostas estão deixando a força resultante nula. Então, o elevador pode estar em movimento, a força resultante é nula. O elevador pode estar em repouso, né? A força resultante é nula. Tá? Então, eu não consigo determinar se ele está só em movimento ou parado. Não consigo dizer ele está parado? Não. Ele pode estar parado, mas também pode estar em movimento. Por quê?
porque as duas forças que estão atuando sobre ele, né, numa somatória de forças, elas se anulam. Então eu não sei se ele está em movimento ou em repouso. Pode tanto estar em repouso quanto em movimento, tá? Observe a figura seguinte, tem essa figurinha aqui. Sobre uma mesa horizontal lisa, uma esfera deixa de executar seu movimento circular uniforme e sai tangente à curva. Então ela estava amarrada aqui e estava fazendo um movimento circular, né? De repente ela sai tangente, ela sai para aqui, ó, puf, lá saiu ela, a curva, após o rompimento do fio que garantia a circulação. Qual o tipo de movimento que a esfera realizará após o rompimento do fio? Justifique. Bom, após o rompimento desse fio, né, depois de ela estar livre dessa força que puxava ela para o centro, né, essa força de tração que puxava ela para o centro, que obrigava ela a alterar, a mudar a direção dela, então a esfera segue por inércia em movimento retilíneo uniforme. Né? Qual o tipo de movimento que ela exerce depois do rompimento do fio? Ela exerce o movimento retilíneo uniforme. Ela segue o movimento reto. Retilíneo quer dizer reto. Ela vai para cá, ó, retilíneo, reto, sempre. Né? Depois de romper o fio. Né? Por que? Que agora não tem mais força atuando sobre ela. Então ela vai seguir por inércia, vai seguir o movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Entenderam essa questão aí? Bem tranquila? Quer dizer, se continuasse, o fio não tivesse rompido, a força de tração não estaria alterando esse movimento, essa velocidade, né? Então ela continuaria ali naquele giro. Mas como o fio rompe, automaticamente ela é obrigada a sair para algum lugar. E ela sai sempre em linha reta. Né? Agora, claro, não está falando que é uma superfície lisa, uma superfície áspera, então simplesmente ela segue no movimento retilíneo uniforme. Né? Se tivesse aqui uma situação de uma superfície rugosa ou áspera, uma superfície lisa, é outra situação. Se tivesse uma situação de atrito, mas não fala nada disso, né? Então ela segue em movimento retilíneo uniforme. Né? Vamos lá para a questão 15, então. Nas Olimpíadas tem a competição de arremesso de pesos, onde o atleta gira um corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houvesse a influência da Terra, a trajetória do corpo, após ser abandonado pelo atleta, quer dizer, ele vai girar em torno do corpo, ele vai segurar no peito, né? Esse arremesso esse peso, vai segurar, vai girar, vai girar, vai girar e depois vai jogar para frente. Então, se não houvesse a influência da Terra, quer dizer, a Terra exerce uma atração gravitacional sobre esse corpo, né, naturalmente, sobre esse peso aí. O que aconteceria depois de ele abandonar esse corpo aí, esse peso que é chamado? O peso nada mais é do que objeto, né, que a gente chama de arremesso de peso. Então, nesse caso, o peso aqui é o objeto. Qual era a trajetória? Então esse peso faria uma trajetória circular. Se não tivesse como dizer assim, a influência da Terra, da gravidade, ele não faria circular, não faria uma parábola, né, parabólica. No caso, ele faz uma parabólica quando ele tem a atração da gravidade, né? Uma curva espiral. Ele faria também uma curva, nem a espiral, seria uma parabólica, né? Uma curva espiral não, seguiria em linha reta, se eu jogasse ele para frente ali, quando ele está girando, 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 girando e solta. Se não tivesse a influência da Terra, também não seguiria em linha reta, tá? Parece que sim, né? Porque a gente viu aqui que estava fazendo isso, mas aqui tem a influência da Terra, né? Aqui tem a influência. Aqui tem, por isso que ele sai numa tangente aqui em linha reta. Aqui não tem. Aqui não tem a influência da Terra. O que ele iria fazer? Ele iria fazer um movimento, uma trajetória espiral. O que é uma trajetória espiral? Ele está aqui girando, 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 girando. Se não tivesse nenhuma influência da Terra, quando ele soltasse, ele ia fazer isso aqui, ó. Ia fazer isso aqui indefinidamente. Tá? Ia fazer essa espiral aí. Por quê? Porque não tem a força da gravidade puxando esse peso, não tem o peso desse objeto, né? Então ele iria fazer essa espiral aí indefinidamente. E aumentando, né?
até sair, enfim, cair no espaço aí. Tá bom? Então a resposta aqui seria espiral. Alternativa aí, né? No espetáculo de um circo, o palhaço se coloca diante de uma mesa coberta com uma toalha. Sobre a toalha estão pratos e talheres. O palhaço puxa a toalha rapidamente, retirando-a da mesa, mas os pratos e talheres continuam sobre ela, sobre a mesa, né? Isso você já deve ter observado até em alguns vídeos aí que vocês podem observar em YouTube. Qual a lei de Newton, né, que explica esse fato? Aqui está dizendo que é a lei de Newton, que é a resposta que foi dada. E de fato, né, primeira lei, é a primeira lei de Newton, né? Por que é a primeira lei de Newton ou a lei da inércia? Por quê? Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, né? Então, se eu puxar essa toalha rapidamente da mesa, os talheres, os pratos, eles vão ficar na mesa porque eles estão em repouso. Então, eu puxei, foi só a toalha. E o prato, eu não puxei, então automaticamente a tendência dele é ficar ali, e ele fica ali, ele vai ficar ali. Se ele não tiver trancado na toalha, ele vai ficar ali em cima da mesa sem a toalha. A toalha sai e o prato fica. E o que explica isso é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Outra questão 17. Em Olimpíada, é comum vermos em provas de hipismo fatos curiosos. Diga o porquê o cavaleiro é jogado para frente quando o cavalo para bruscamente, recusando-se a saltar o obstáculo. Então a gente vê que o cavalo vem correndo, e quando chega no obstáculo, para repentinamente. Ele dá uma freada, vamos dizer assim, né? Ele para bruscamente. E o cavaleiro que está ali em cima, o joker, ele é jogado para frente. Por quê? Bom, está aqui. Devido à inércia, é a mesma lei. O corpo do cavaleiro tende a continuar o movimento com a mesma velocidade de quando o cavalo estava se movimentando. Então, ele estava numa velocidade, sei lá, de 30 km por hora. De repente o cavalo para, mas para mesmo. De repente. O cavaleiro que estava em cima, a tendência era continuar naquela velocidade, só que o cavalo já parou, então ele vai cair. O corpo do cavaleiro vai para frente e cai do cavalo, porque ele tinha que continuar naquela velocidade. E o que explica isso é a lei da inércia, né? Ou a primeira lei de Newton. Vamos lá para a próxima. Para Newton, os corpos possuem inércia. O que isso significa? Então, os corpos, o que é a inércia, né? É os corpos resistirem à mudança de velocidade. Mudança de velocidade, o que é? Se ele está a uma certa velocidade, a inércia, ele tende a permanecer naquela velocidade, ele resiste àquela velocidade. E se ele estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso, ou seja, a velocidade zero, né? Então, vamos dizer assim, que a natureza que os corpos têm de resistir a essas mudanças de velocidade. Em repouso é uma velocidade zero, no caso, né? Então, vamos para outra aqui. As estatísticas indicam que o cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionada com que lei? Mais uma vez, essas três questões aqui. A lei da inércia ou a primeira lei de Newton. Por quê? O corpo que está em movimento, o carro está em movimento a 100 km por hora. Se ele se chocar bruscamente com alguma coisa, um poste, um muro, outro carro, o que é a tendência nossa, do motorista, do passageiro, é ir para frente e automaticamente a gente vai se machucar. Com certeza, vai bater no vidro, o passageiro de trás vai bater no passageiro da frente, né? Então, o que vai acontecer? Vai se machucar. Então, pela lei da inércia, já se sabe que vai acontecer isso. O corpo vai continuar naquela velocidade, então já tem o cinto para segurar a pessoa naquela mesma posição. A gente vai ter uma desacelerada brusca, né? Mas vai prevenir bastante problemas no futuro, né? Beleza? Então essa também se define pela lei da inércia, ou primeira lei de Newton, né? Vamos lá, a questão 20. Vocês observaram aqui que o meu celular apagou a lâmpadazinha, né? O LED. A bateria está fraca. Vamos ver até onde vai aguentar a nossa correção desse exercício. Acabou a bateria, acabou o vídeo. Mas vamos lá. Classifique como verdadeira V ou F falsa as seguintes afirmações. Um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso? A gente já viu essa questão, né? Ela é falsa. Tá. Ele livre da ação de força, não certamente ele vai estar em repouso. Ele pode estar em movimento também. Um corpo livre da ação de forças pode estar em movimento pode estar em movimento retilíneo uniforme?
Aqui é verdadeiro, porque ele pode. Não quer dizer que ele vai, certamente vai estar. Não. Ele pode estar em repouso, como pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então é verdadeiro. Mudou só uma palavrinha daquela questão anterior lá do conteúdo, né? Então é verdadeiro agora. Um corpo livre da ação de forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Verdadeiro também. Né? Ele tanto pode estar em movimento quanto em repouso. E aqui ele diz que só ele pode estar em movimento? Pode. Se ele tivesse aqui, ele pode estar em repouso? Poderia também. Então, verdadeiro é verdadeiro. E aqui ele diz que certamente, mas certamente ele não está em repouso, ele pode estar em repouso. Né? Então, por isso que é falsa. Falsa, verdadeira e verdadeira. Coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre um cartão. Puxando-a bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. O fato descrito ilustra, claro, é aquela igual àquela da toalha, né? A inércia. Quer dizer, a moeda estava em repouso, eu puxo o cartão, a moeda tende a permanecer em repouso. Automaticamente ela vai cair dentro do copo e não vai vir junto com o cartão, né? Porque ela estava em repouso, ela vai continuar em repouso e simplesmente vai continua em repouso. E quando eu tiro o cartão, claro que aí tem a aceleração da gravidade, vai puxar ela para baixo, né? Não tem nada segurando ela, mas ela ficou onde ela estava, ela só vai descer na vertical, né? Mas então é pela lei da inércia que ela vai ficar ali naquele local. Não é necessária a existência de uma força resultante atuando? Não é necessário uma força resultante atuando quando se passa do estado de repouso ao estado de movimento. É necessário. Eu preciso, para tirar um corpo do repouso para movimento, eu preciso de uma força atuando. Né? Ou a somatória das forças tem que dar maior que zero. B. Então isso aqui está errado. B. Para se manter um objeto em movimento retilíneo uniforme. Então, para um movimento retilíneo uniforme, não é necessário uma força atuando. A resultante dessas forças pode ser zero, pode ser nulo. E o objeto continua em movimento retilíneo uniforme. Então aqui está certo. Né? Para manter um corpo em movimento circular uniforme. Para manter um corpo em movimento circular, a gente já viu que precisa de uma força atuando para o centro. Né? Então também precisa de uma força. Para mudar a direção de um objeto sem alterar o módulo de sua velocidade. Não. Qualquer coisa que mude a direção do objeto é uma força. Seja lá o que for, é uma força. Então, mudou a direção, ele já não está mais no movimento retilíneo, né? Ele já não está mais no movimento retilíneo. Então, não dá certo. Então, não é necessário a existência de uma força para mudar a direção. Não, aqui é necessário uma força também. Para mudar a direção, eu preciso de uma força. Então, está errado. Então, a alternativa certa é a B aqui, né? 23. Um corpo sob a ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal sem atrito. Cessando de atuar a força, então está sem atrito ali, quer dizer que está tranquilo, né? O corpo cessa seu movimento? Não. Se não tem atrito, o corpo não cessa o movimento. O corpo movimenta-se com velocidade constante. Essa aqui é a resposta certa, né? Não tem atrito, então ele vai ficar sempre naquela velocidade. Então eu estou empurrando um corpo, né? Eu estou empurrando um corpo. Está tendo uma força, tudo bem. Parei de fazer essa força, não estou mais empurrando. E aí não tem atrito, né? O corpo vai continuar movimentando-se com aquela velocidade constante, ou seja, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Constantemente. O corpo movimenta-se com aceleração constante? Não. Só existe aceleração se existir força, né? Senão não existe aceleração. O corpo movimenta-se com aceleração decrescente? Não. Só existe uma freada se existir força. Então a alternativa certa é a B, né? Em relação à inércia, assinala o conceito correto. A inércia consiste na propriedade que um corpo tem de resistir a uma força. Não é isso, né? Não é de resistir a uma força. Inércia é a propriedade que o corpo possui em resistir a um movimento. Também não. Inércia é a propriedade que um corpo tem em tender a ficar em repouso. Também não. Não necessariamente isso, né? Só isso. Inércia é a propriedade da matéria de resistir à variação de seu estado de movimento ou de repouso. Aí sim. A inércia ela tende a permanecer em movimento
ou ela tende a permanecer em repouso. Então ela tende a resistir a essas variações. Se está em movimento, ele não quer variar para repouso. E se está em repouso, ela não quer variar essa situação e passar para movimento. Isso então é a inércia. Então a alternativa certa é a alternativa D. Aqui não, né? Porque aqui simplesmente tende a ficar em repouso, aqui tende a ficar em movimento, resistir a uma força. Não, não é isso. Essa aqui explica certinho. Tá bom? Vamos embora para outra questão. Desligando o motor de um automóvel que se move numa estrada plana e horizontal, este para após decorrer um certo intervalo de tempo. O fato de ele parar, então ele vai parar, né? Ele vai parar. Ele tá com o motor ligado, está numa velocidade X ali, e de repente não é um aclive, nem um declive, simplesmente ele está numa estrada plana e horizontal. Então, e ele vai parar. Por que ele vai parar? Por causa da inércia? Não. Se fosse por causa da inércia, simplesmente ele iria continuar numa velocidade constante. Não é por isso. Por causa das forças de atrito, né? Porque o atrito entre o solo e o pneu, né? Esse atrito vai fazer com que o carro, em algum momento, ele pare. Tá certo? Por mais que esteja regulado como é que eu posso dizer? Que o eixo do carro esteja todo certinho, tem outras palavras ali mecânicas que agora me esqueci, que esteja tudo regulado certinho, o rolamento, né? Que o rolamento seja novinho, que tenha a menor aderência possível, enfim. Mas a força de atrito entre o pneu e o carro vai fazer com que ele pare. Se for um pneu bem fino, né, ele vai mais longe. Se for um pneu muito largo, um pneu de carro esporte, por exemplo, que tem lá, né, a gente chama aí de pneu 265, por exemplo, pneu bem largão, vai vai parar mais rápido, vai diminuir, ou seja, vai fazer uma trajetória menor, porque o atrito é maior, né? Então é a alternativa B, né? Por causa das forças de atrito, por isso que o carro vai parar. A força resultante ser nula? Não. Ali, claro, existe forças resultantes e ela não é nula, nesse caso não é nula, por quê? Porque tem a força de atrito atuando, que é a força contrária à força do movimento do carro, né? Ao peso do automóvel, de fato ele tem um peso. Mas, independente se ele tivesse 1 quilo ou ele tivesse 10 toneladas, independente disso, ele iria andar um pouco e logo em seguida ele iria parar. Então, não é. Se ele pode ser levinho ou pode ser pesado, em algum momento ele vai parar. Por quê? Por causa da força de atrito. Então, o peso aqui não interfere em nada, né? Vamos lá. Um bloco de massa 4 kg está inicialmente em repouso sob uma superfície horizontal sem atrito. Então está sem atrito aqui. Ó. A partir do instante T0, aplica-se ao bloco uma força horizontal cuja intensidade é 12 N. E eu não deixei espaço para resolver essa questão. Tu vê a cabeça do homem, ó. Tá vendo só? Vou fazer aqui. É para deixar um espaçozinho aí, né, gente? Então, eu vou botar agora vai dar, né? Agora deu, agora deixei, ó. Ficou legal agora. A partir do instante T0, então primeiro eu vou começar a tirar os dados aqui, ó. Eu tenho uma massa de 4 kg, né? Ele está inicialmente em repouso, velocidade inicial é 0 metro por segundo, né? Não tem atrito, a partir do instante tempo inicial é 0 segundo. Aplica-se ao bloco uma força horizontal, então eu tenho uma força de 12 Newton. Qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Então, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração que eu quero é igual a força dividido pela massa, né? Essa é a fórmula que a gente vai usar. Força é igual a aceleração é igual a força dividido pela massa. Então, a aceleração é igual a força 12, massa 4. Então, a aceleração adquirida vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Essa é a resposta do meu item A, né? Aqui é o A. E o B? Qual é a velocidade adquirida pelo bloco no instante T 5 segundos? Qual é a velocidade? Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então, vamos lá. Velocidade final é o que eu estou procurando, né?
Velocidade inicial a gente sabe que ele partiu do repouso. A aceleração a gente acabou de descobrir que é 3. E o tempo que eu estou dando agora aqui vai ser, que estou dando nessa questão B, vai ser 5 segundos. Então, a velocidade que ele vai adquirir, 3 vezes 5, 15 metros por segundo. Essa é a resposta da alternativa B, né? Beleza? Então, vamos ter outra C. Qual é a distância percorrida pelo bloco desde o instante inicial até o instante final? No instante T5, no caso? Então, existe outra fórmula, né? Existe essa, velocidade ao quadrado, igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E o deslocamento é o que eu quero. Como? Aqui, podemos fazer por essa fórmula aqui. Não está dando tempo nenhum, mas como eu já calculei velocidade e aceleração, vamos ver se dá por certo por essa. Senão a gente parte para outra fórmula, porque tem um t aqui, né? Mas vamos embora. Ó, velocidade final ao quadrado é 15, 15 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que é 3, vezes o deslocamento. 15 ao quadrado Deixa eu só fazer a conta aqui, mas se eu não quero me enganar, é 225. 225. Então, 15 ao quadrado, 225. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 3, 6. 6 ΔS, né? Passa agora o 6 dividindo, então fica 225 dividido por 6, que é igual a deslocamento. 225 dividido por 6, vai dar 37,5. Então, o deslocamento vai ser 37,5 metros. Então, realmente essa era a conta certa, 37,5. Opa, mas não deu 37,5, né? Não, deu 3.700 e... Mas deixa eu só ver aqui. Acelerando a 3 metros por segundo durante 5 segundos. Durante 5 segundos, 3 metros por segundo ao quadrado. Não pode dar isso aqui, em hipótese nenhuma. Só que essa resposta aqui está errada. Por quê? Está errada porque não tem como ele andar 3.000 metros se ele andou só 5 segundos, né? 5 segundos. E em 1 segundo, ele iria andar 3 metros. E continuando acelerando. Em 5 segundos ele não vai andar... em 5 segundos ele não vai andar 3.000 metros de jeito nenhum, né? Não tem carro nenhum que faça isso. Então a resposta certa está aqui, ó. A resposta certa dessa questão aí é 37,5 metros, tá bom? Eu acho que a gente está ficando por aqui. Essa resposta aqui está errada, né? Então a gente vai ficando por aqui porque eu acho que o celular está acabando a bateria. Deixa eu só olhar aqui. Ah, acabou a bateria. Tá bom? É 1% aqui, ele vai desligar. Pessoal, um abraço então. Vamos ver se de repente tem algumas questões a mais aí pra gente ir vendo para fazer no próximo vídeo. Mas eu acredito que não. Tudo que precisava para a prova e para o trabalho está aí. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.